Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de valvulopatias ou valvopatias, também pode ser conhecido assim, tá? Lembrando que as válvulas são responsáveis por regular, né, e direcionar o nosso fluxo cardíaco. E são elas a válvula pulmonar, a válvula tricúspide, válvula aórtica e a válvula mitral. As válvulas cardíacas são 4 estruturas nobres do coração, cuja função é regular o fluxo cardíaco. As afecções dessas válvulas cardíacas, portanto, podem aparecer em todas essas válvulas. Então, eu posso ter uma valvulopatia mitral, uma aórtica, tricúspide e também pulmonar. Iniciando pela válvula mitral, tá? Nós vamos conversar primeiramente das valvulopatias ou valvopatias da válvula mitral. A válvula mitral, ela é formada pelo anel valvular, ou seja, essa volta, duas cúspides desiguais, que são esta cúspide e esta cúspide, cordões tendinosos, tá? Que são formados por feixes de tecido conjuntivo, e essa tensão, ela é provocada pela contração dos músculos papilares, estes aqui, tá? Então, os músculos papilares também fazem parte da estrutura da válvula mitral. Esses músculos, eles contraem para poder promover a tensão da válvula e para impedir o prolapso dos folhetos, ou seja, dessas cúspides aqui, para dentro do átrio esquerdo, então abrindo para cima, durante a sístole ventricular. Os músculos papilares, eles têm origem na parede ventricular oposta às comissuras e estão presos às cúspides por meio dos cordões, tá? Então, quando a gente vai estudar a válvula mitral, nós temos que pensar que ela é formada por todas essas estruturas. Como primeira afecção, nós vamos falar sobre a estenose, tá? Então, a estenose, ela é a causa mais comum, tá? A causa mais comum, quase que única, dessa estenose mitral é a febre reumática, que nós acabamos de conversar, tá? Que é aquele depósito de vegetação de streptococcus, tá? Então, é a causa mais comum, praticamente única de estenose dessa válvula é a febre reumática, porém tem outras. Então, o que é estenose? Estenose é uma obstrução ao fluxo sanguíneo, ou seja, ao invés de a válvula abrir normalmente para o sangue escoar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, que é a função de uma válvula mitral normal, ela não se abre, tá? Ela tem uma obstrução nessa passagem do sangue. Dessa maneira, o átrio precisa fazer mais força para que esse sangue seja escoado para o ventrículo esquerdo. Essa anomalia, ela pode ser decorrente de uma anormalidade estrutural de uma ou mais partes do aparelho da válvula, que é aquelas estruturas que a gente acabou de conversar, ou por febre reumática, e vai dificultar o enchimento do ventrículo esquerdo durante a diástole, tá ok? Bom, há causas adquiridas, tá? Então, tudo que é adquirido é aquilo que não é congênito, tá? Então, para a estenose mitral,
há causas adquiridas, que são as mais comuns. Como eu disse, a principal e talvez a maior, talvez a única causa, febre reumática. Porém, há outras causas adquiridas e também as causas congênitas. Entre as adquiridas, a doença reumática é a mais frequente em adultos. Aqui faltou um Mzinho, depois eu coloco antes de mandar o PDF para vocês. E ela vai ser 2 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Então, aqui a foto das vegetações trombóticas, tá? Outros exemplos de causas adquiridas da estenose mitral, fora a doença reumática, né, ou febre reumática, que é a mesma coisa, pode ser a calcificação grave do anel da válvula mitral, as mucopolissacaridoses, que é uma condição também que pode causar a estenose mitral, além de algumas doenças sistêmicas, como, por exemplo, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, que também são doenças que podem evoluir para a estenose mitral. Bom, as malformações congênitas da válvula, como a estenose congênita, anel supravalvar mitral, ou seja, o anel ele vai estar inserido acima da válvula, e também uma válvula mitral em paraquedas, como aqui a da foto, tá vendo? Que ele tem um abaulamento da cúspide da válvula e ela fica com o formato de um paraquedas aberto. Estas malformações congênitas, elas são pouco frequentes e quando ocorre, né, usualmente elas são diagnosticadas em crianças. Bom, quando temos a doença reumática instalada, o que vai acontecer com essa válvula? Vai haver um aumento da espessura das cúspides, também das cordoalhas ou dos cordões, graus variáveis de calcificação, tá? Então, essa válvula ela pode estar pouco enrijecida ou muito enrijecida, e também pode haver a fusão comissural. O que é isso? Aqui no cantinho da válvula, então eu tenho uma cúspide e aqui eu tenho outra. Geralmente, essa fissura ela vem até aqui, ó, para a cúspide poder abrir totalmente para baixo, certo? Quando tensionada para o sangue passar do átrio para os ventrículos. Quando eu tenho uma fusão da comissura, é como se colasse essa fenda em grande proporção e cada vez mais ela vai se fundindo, tá? Além disso, eu posso ter fusão também subvalvar, tá? Então, aderências embaixo da válvula. Então, a anatomia patológica, ou seja, a condição patológica anatômica dessa válvula, quando ela é cometida pela estenose, ela vai depender da causa, tá? Nesse caso, eu expliquei para vocês no caso de doença reumática. Quando ela é causada por doença reumática, são esses aspectos que são observados, ou seja, todos os aspectos que causam uma diminuição dessa abertura da válvula. Um folheto adere uma comissura à outra, deixando um orifício no centro. Em alguns casos, essas cúspides continuam móveis e flexíveis, e em outros, elas ficam tão rígidas, em consequência da fibrose e da calcificação, que elas acabam ficando com uma mobilidade mínima. E em alguns casos, em cerca de 10% dos casos, esse encurtamento dos cordões tendinosos, ele é tão acentuado que vai conferir a essa válvula um orifício numa forma de funil, tá? Então, isso é muito grave. Bom, essa explicação aqui do ciclo cardíaco é muito importante que vocês estabeleçam na cabeça de vocês, guardem essa informação,
porque é um pensamento que se deve ter para o entendimento de todos os tipos de acometimento valvar, seja a estenose ou insuficiência, independente da valva acometida. Então, é muito importante lembrar do ciclo cardíaco para poder entender as consequências hemodinâmicas que podem acontecer decorrentes de uma alteração nesse fluxo laminar, tá? Então, quando nós olhamos para o ciclo cardíaco, eu tenho uma diástole atrial, tá? Então, os meus átrios, eles estão cheios de sangue, tá ok? O átrio esquerdo com sangue oxigenado para posteriormente ser direcionado ao ventrículo esquerdo, e o meu átrio direito com sangue desoxigenado para ser escoado, né, para ser direcionado para o meu ventrículo direito. Depois, esse sangue, ele é passado aos ventrículos através da sístole do átrio, né? Então, o átrio se contrai durante a sístole atrial e, consequentemente, a diástole ventricular ocorre, ou seja, esse sangue ele fica alojado nos ventrículos. Sangue oxigenado no ventrículo esquerdo para ser demandado para a circulação sistêmica e sangue desoxigenado no ventrículo direito para ser demandado para a circulação pulmonar e oxigenado nos pulmões, tá? Então, aqui eu tenho a diástole atrial e a sístole ventricular. Então, os átrios começam a encher novamente com o sangue proveniente da circulação sistêmica desoxigenado e com o sangue proveniente dos pulmões já oxigenados para começar um novo ciclo. Ah, mas por que isso é importante? Vamos pensar aqui comigo. Se eu tiver um problema na válvula mitral, nós estamos conversando da estenose. Então, pensem comigo. Esse átrio, ele precisa fazer com que o sangue escoe do átrio para o ventrículo. Se eu tenho uma estenose, esse fluxo vai estar diminuído, esse átrio vai sofrer, porque ele vai precisar fazer mais força para ejetar todo esse sangue para o ventrículo, então a pressão dentro dele vai aumentar. Essa pressão, ela pode ser direcionada para a circulação pulmonar, ou seja, eu posso ter uma consequência hemodinâmica grave na minha circulação pulmonar decorrente de uma obstrução valvular. Então, é como se eu olhasse para o fluxo para trás, tá? Olhasse para o ciclo para trás. Se aqui está interrompido, o que acontece para trás? Se aqui está interrompido, o que acontece para trás, tá? Eu vou continuar explicando, isso vai começar a fazer mais sentido. Então, a área normal da válvula mitral varia entre 4 a 5 centímetros quadrados. Os sintomas, eles podem ocorrer apenas quando eu tenho uma área valvular inferior a 2 centímetros ou a 1/3 da área normal, ou seja, o meu coração consegue trabalhar sem que eu tenha sintomas, com uma grande diminuição da área da válvula, certo? Então, geralmente, os pacientes com uma área valvular maior que 1,5 centímetro, usualmente não vão ter sintomas em repouso, tá? As consequências hemodinâmicas graves, elas são observadas quando o orifício dessa válvula se reduz de 5 centímetros, né, 4 a 5, que é o normal, para cerca de 1 centímetro quadrado. O enchimento diastólico do ventrículo esquerdo ocorre com o aumento do gradiente de pressão por meio da válvula mitral, que resulta na elevação da pressão do átrio esquerdo, tá? Que eu acabei de explicar para vocês, que de forma retrógrada, ou seja, para trás do ciclo cardíaco, como se estivesse rebobinando o ciclo, é transmitida essa pressão à circulação venosa pulmonar,
tá? O aumento da pressão veno-capilar pulmonar é o fator responsável pela dispneia, que é o principal sintoma da doença. Se o aumento dessa pressão venosa no território pulmonar ele for grande e exceder a pressão oncótica do plasma, pode ocorrer então o edema pulmonar. Conseguiram entender? Isso é muito importante, tá? Rebobinar o ciclo cardíaco para toda a afecção de válvula para entender essas consequências hemodinâmicas. Bom, com a diminuição da área valvular, eu já disse que eu posso ter uma grande diminuição sem apresentar sintomas. E o rendimento cardíaco? O rendimento cardíaco, ele pode ser normal nos casos de estenose mitral leve, tá? Só que ele vai diminuindo cada vez mais conforme essa estenose aumenta o grau, aumenta a sua progressão e pode diminuir para cerca da metade dos valores normais de rendimento cardíaco à medida que esse quadro vai se agravando, eventualmente deixando de aumentar em resposta aos esforços. Então, sempre que a gente tem algum esforço, nós temos o nosso rendimento cardíaco aumentado e adaptado para aquele esforço, para aquela atividade. Nesse caso, quanto mais o quadro se agrava, pior é essa adaptação e lá no final, ou seja, quando já está muito grave, o organismo, né, o sistema circulatório, o coração em si, deixa de aumentar o seu rendimento em resposta ao esforço. Então, isso diminui totalmente a capacidade funcional desse indivíduo. Bom, a pressão na luz das veias e dos capilares pulmonares, que é aquilo que a gente conversou, evolui paralelamente à pressão no interior do átrio esquerdo. Então, a pressão do átrio esquerdo vai aumentando, isso é transmitido para a circulação pulmonar, as veias e os capilares eles sofrem e quando essa pressão oncótica excede, instala-se o edema pulmonar, tá? Então, quando a pressão na luz dos capilares sobe rapidamente e a pressão hidrostática supera a pressão osmótica, cerca de 30 milímetros de mercúrio, o edema pulmonar ele pode ser instalado. Então, uma complicação da estenose mitral, uma complicação grave, é o edema pulmonar. Tá bom, gente? Essa hipertensão pulmonar acentuada apresenta a desvantagem de poder acarretar hipertrofia e insuficiência do ventrículo direito. Nossa, mas agora eu tô lá do outro lado do coração. Calma. Lembra que eu falei que tem que rebobinar a fita do ciclo cardíaco? Se a pressão alta dentro do átrio esquerdo é transmitido para a circulação pulmonar, no ciclo cardíaco, o que vem antes da circulação pulmonar? O ventrículo direito, que é quem demanda o sangue para a circulação pulmonar, não é? Então, se eu tenho uma hipertensão pulmonar, que é uma complicação que vai evoluindo com muito tempo de sobrecarga da pressão pulmonar, excedendo e dando congestão e edema nos pulmões. Então, se a hipertensão pulmonar ela for corriqueira, tá? O que vai acontecer? Ela vai poder acarretar problemas no ventrículo. Por quê? Porque o ventrículo direito, ele vai ter que vencer essa pressão da circulação pulmonar para poder demandar o sangue dele para ser oxigenado nos pulmões. Dessa maneira, eu posso ter hipertrofia e também insuficiência cardíaca direita. Tá ok? Conseguiram entender? Bom, por outro lado, essa maior resistência dos vasos arteriais dos pulmões
impede o aumento brusco do volume sistólico do ventrículo direito durante o esforço, de modo a proteger os pulmões contra o aumento súbito da pressão capilar pulmonar. Então, quando eu tenho uma hipertensão pulmonar, ou seja, uma maior resistência desses vasos arteriais do pulmão, se eu tiver um aumento brusco do volume sistólico do ventrículo direito jogando esse sangue para dentro da circulação pulmonar em esforço, então durante o esforço, essa maior resistência vai ajudar a proteger os pulmões contra um aumento súbito da pressão capilar, que pode também gerar um edema pulmonar. Tá ok? Bom, a congestão da rede vascular dos pulmões, que caracteriza também a estenose mitral, ela vai ser acarretada pelo aumento da rigidez dos pulmões, tá? Pela diminuição da elasticidade. Portanto, o paciente portador de estenose mitral acentuada é frequentemente obrigado a duplicar ou até mesmo triplicar o seu esforço respiratório. Então, o acometimento pulmonar, como vocês podem ver, da estenose mitral, ela é muito característica, tá? Bom, outra complicação. A maioria dos casos de estenose mitral se complicam mais cedo ou mais tarde devido à fibrilação atrial, tá? Inicialmente do tipo paroxístico, porém torna-se permanente. A frequência ventricular muitas vezes é superior a 140 quando se tem instalado um edema pulmonar agudo e é uma complicação importante, não só por contribuir para a insuficiência cardíaca, mas também por ser responsável pela estase sanguínea na luz do átrio e, portanto, pelo risco de ocorrerem trombose e embolias. Bom, a embolia e o infarto pulmonar são observados de forma frequente, sobretudo nos casos muito avançados, visto que a fibrilação atrial e a insuficiência cardíaca e o repouso no leito favorecem a trombose. Então, as condições da doença fazem com que ela evolua para fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, o que vai impedir esse paciente de grandes esforços, então ele vai ficar restrito no leito, o que vai favorecer a complicações mais severas como embolia e infarto pulmonar. A congestão do aparelho respiratório também torna o paciente suscetível aos episódios de bronquite aguda e também ao desenvolvimento de bronquite crônica. Bom, a endocardite infecciosa é uma complicação rara da estenose mitral pura. O que eu quero dizer com isso? Lá no início eu disse para vocês que a endocardite, tá, infecciosa por estreptococo, ou seja, da doença reumática, pode ser a principal causa adquirida de estenose. Aqui eu estou dizendo ao contrário. A endocardite infecciosa, então o depósito dessas vegetações na válvula mitral, é raro que aconteça quando eu já tenho uma estenose mitral pura. Deu para entender? Então, eu tenho uma estenose mitral por causa congênita, tá? O que vai acontecer? Vai estar diminuída a mobilidade na minha válvula. Isso favorece o depósito de micro-organismos, bactérias, ou seja, de uma infecção que gere uma endocardite, tá? Isso é raro. Então, é raro uma endocardite infecciosa como complicação de uma estenose mitral pura, tá? Quando ela acontece? Quando eu tenho casos mistos de estenose associado com insuficiência dessa válvula, tá? Aí é mais comum. Então, é uma válvula
que nem abre direito e que nem fecha direito. Então, ela está com a mobilidade praticamente mínima. E isso pode favorecer a uma complicação de endocardite infecciosa. Tá bom? Bom, quais são os sintomas? Os sintomas eles vão aparecer de forma gradual e progressiva e dependem muito da congestão venosa pulmonar e da queda do débito cardíaco, tá? Então, esse paciente vai ser um paciente assintomático durante muitos anos, que apresenta sinais de insuficiência cardíaca esquerda e, mais tarde, sinais de insuficiência cardíaca direita. O principal sintoma vai ser a dispneia, que inicialmente se manifesta apenas durante os esforços pesados, mas no decorrer do tempo chega a ser desencadeada por um esforço cada vez menor, que evolui para uma dispneia com a mudança postural, que é a ortopneia, e com a sua evolução mais grave, com crises de dispneia paroxística noturna e também de edema pulmonar agudo. Outros sintomas, como palpitação, edema de membros inferiores, dor pré-cordial, escarro com sangue, né? Hemoptise, que é o sangue puro, também podem ocorrer. A hemoptise, embora pouco frequente, ela é mais comum nos pacientes com hipertensão pulmonar já instalada e ocorre por ruptura das veias brônquicas. Já o escarro hemoptóico, ele ocorre por ruptura dos capilares alveolares. Então, é aquela secreção rosácea, tá? A dor pré-cordial, ela pode aparecer nos pacientes com hipertensão pulmonar por aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio, do ventrículo direito hipertrofiado, tá? Então, são condições mais avançadas, são sintomas que aparecem em casos já mais graves. A palpitação, ela é regular e tem ritmo, tá? Ela é rítmica e decorre da sensação do batimento cardíaco no precórdio, que surge por aumento da frequência cardíaca, tá bom? A fibrilação atrial, ela é presente em 30 a 40% dos casos, onde o átrio esquerdo está aumentado e também quando os pacientes já têm idade mais avançada. A cianose é um sinal muito raro de aparecer, tá? E quando aparece, vai ser em pacientes com graus avançados e prolongados já de hipertensão pulmonar, que aí a circulação, a oxigenação do sangue vai estar comprometida. Bom, os exames complementares. Então, assim como nas demais doenças valvares que nós vamos estudar, os exames complementares eles se baseiam fundamentalmente na história clínica, no raio-x de tórax e no ECG, tá? Em raros pacientes com ausculta difícil, o ecodopplercardiograma pode ser necessário para confirmação diagnóstica, tá? Isso para diagnóstico, tá, gente? Porém, esse exame, ele é muito importante para a obtenção dos dados quantitativos e mais objetivos da gravidade da doença, como, por exemplo, a etiologia, acometimento de outras válvulas ou estruturas, tá? Então, para diagnóstico, história clínica, raio-x e ECG já é o suficiente. Porém, quando a ausculta é difícil, é necessário o Doppler para confirmar o diagnóstico. Porém, outros exames, eles são indicados para acompanhar a evolução dessa doença. Bom, o ECG, ele pode apresentar uma onda P bifásica, ou seja, duas fases de onda P por esforço atrial,
e o ritmo pode ser sinusal ou apresentar fibrilação atrial. Os bloqueios incompleto ou completo, que nós vamos estudar depois, também podem se desenvolver nesse caso. Na radiografia, o aspecto clássico vai ser de uma área cardíaca, entre aspas, triangular, tá? Então, é aquele coração comprido, como se fosse uma gota. Sinais de congestão pulmonar, tá? Aumento isolado do átrio esquerdo e nas fases mais avançadas, que é a evolução da doença, aumento das cavidades direitas, tá? Ventrículo direito, conferindo aspecto de cardiomegalia global e também sinais de calcificação das cúspides valvares também pode aparecer na radiografia. O ecocardiograma pode investigar a etiologia, a gravidade e também auxilia na escolha do tipo de intervenção e verifica a presença de lesões de válvulas associadas. O cateterismo ele também pode ser recomendado quando a indicação de cirurgia já foi definida, porém é necessário que esses pacientes tenham uma bateria de exames mais completa para poder ter o preparo, né, pré-cirúrgico. Então, investigação de doença arterial coronariana, enfim, o cateterismo se faz necessário. Bom, mais cedo ou mais tarde, surge quase sempre alguma complicação que agrava o quadro de forma temporária ou permanente. Por exemplo, na mulher jovem, a gestação é frequentemente responsável pelo agravamento ou pelo início da dispneia. Nos pacientes que apresentam estenose mitral grave, o parto é capaz de provocar o edema pulmonar e até mesmo a morte. Então, sem intervenção direta sobre a válvula, o prognóstico é ruim, depois que instalado a insuficiência cardíaca direita. O tratamento clínico, tá? Então, exercícios intensos nesses pacientes podem causar um edema pulmonar agudo. Entretanto, a atividade física, ela precisa permanecer limitada pelos sintomas, claro, mas não pode ser proibida, de tal modo que esses pacientes se mantenham fisicamente condicionados. Lesões leves e sem sintomas, é realizado profilaxia para endocardite infecciosa e para novos surtos de febre reumática. Quando esse paciente já é sintomático ou tem algum grau de repercussão decorrente da estenose, como por exemplo, um aumento da pressão capilar pulmonar, é realizado a medicação de beta-bloqueador, bloqueadores de canal de cálcio e diuréticos. A restrição ao sal e ao excesso de líquidos também podem ser úteis, então, para diminuir o volume e para tentar melhorar esses fatores de congestão pulmonar. Medicamentos conhecidos como digitálicos ou digitais, que interferem na cronotropia e inotropia do coração, também são indicados nos casos de disfunção ventricular direita ou esquerda. Anticoagulantes, principalmente nos pacientes com fibrilação atrial, para evitar a formação de trombos, tá? Já o tratamento cirúrgico, existem algumas, como eu posso dizer, opções. Então, a estenose mitral, ela pode ser tratada mediante valvulotomia. Então, o que é isso? É conhecido como valvulotomia com balão. É uma técnica que consiste na introdução de um ou mais balões através do septo interatrial na luz do átrio esquerdo, de forma a ser posicionado esse catéter dentro da válvula mitral, e esses balões eles são dilatados no interior da válvula para que essa válvula se abra, tá ok? Lembrando que essa válvula ela tem a função dela de fechar
normal, ela só está com obstrução na abertura, ela não está abrindo direito. Então, uma valvuloplastia com o balão pode ser uma estratégia em alguns casos de estenose mitral. Além disso, pode ser realizada uma valvulotomia cirúrgica, que aí não é plastia, tá? Valvuloplastia é uma correção da válvula. Então, eu vou dilatar apenas uma válvula estenosada, indicado para alguns casos, tá, gente? Já aqui é uma valvulotomia, ou seja, eu tiro a válvula doente e substituo por outra, tá? Conhecido como valvulotomia cirúrgica, que nada mais é que a implantação, ou seja, substituição da válvula ruim por uma válvula artificial, que pode ser biológica ou mecânica, tá? No caso da biológica, aqui está escrito humana ou suína, mas é utilizado suína, tá? Eu nunca vi válvula humana, agora que eu tô vendo aqui nessa foto, depois eu vou tirar, tá? Mas todas as que eu estudei é suína, tá, gente? Bom, para isso é necessário que seja feita uma cirurgia com o peito aberto, então é realizada a abertura do tórax para poder acessar o coração com uma circulação extracorpórea, tá? E é indicado no caso de a válvula ser rígida ou de haver acentuado grau de insuficiência junto com a estenose, tá bom? Bom, continuando o estudo da válvula mitral, nós conversamos até então da estenose e a partir de agora nós vamos falar da insuficiência, que é outro meio da válvula mitral ser acometida, tá? A insuficiência mitral é uma doença da válvula mitral, também conhecida como regurgitação mitral. E se trata da presença de fluxo retrógrado do sangue, escoando pela válvula do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo do coração. A insuficiência mitral, ela representa uma doença complexa para diagnóstico, para quantificar e também para manusear de forma terapêutica, principalmente no que se refere ao momento ideal para fazer uma cirurgia corretiva, tá? Por que é complexo? Porque é uma válvula de estrutura muito complexa, tá? Lembra de todas as estruturas que formam a válvula mitral? Então, essa complexidade ela está relacionada à própria estrutura do aparelho valvar e também com um número variado de doenças que pode causar essa insuficiência mitral. No Brasil, entre 2001 e 2002, a insuficiência mitral foi a principal indicação de tratamento cirúrgico dentre todas as doenças valvares, tá ok? Então, aqui olhando na foto, aqui é uma válvula mitral normal, ou seja, ela fecha de maneira adequada. Aqui são vários graus de insuficiência mitral, tá? Tipos, mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando o ventrículo ele vai fazer a sístole, ou seja, ejetar o sangue de dentro das suas câmaras para a válvula aórtica, que está aqui do ladinho, ó, ejetar o sangue para a circulação sistêmica, uma parte desse sangue volta para o átrio esquerdo por falha na válvula mitral. Ou seja, ela não está fechada direito, então esse sangue volta. Nesse caso, um prolapso, nesse caso, uma degeneração, tá? Por rotura de corda, nesse caso, uma insuficiência mitral funcional. Ou seja, alguma coisa está acontecendo no funcionamento. Bom, seguindo. Anormalidades de qualquer componente da estrutura dessa válvula pode causar insuficiência mitral, assim como na estenose.
Então, problema no músculo papilar, problema na corda tendínea, problema nas cúspides, problema no anel valvar, tá? Qualquer anormalidade em qualquer componente da estrutura pode causar insuficiência. Então, são inúmeras as doenças que podem causar insuficiência mitral. As causas adquiridas podem ser classificadas em primárias e secundárias, tá? As primárias são aquelas de alteração da estrutura e as secundárias são aquelas de estrutura preservada, tá bom? A insuficiência mitral, ela pode ser causada, no caso das primárias, com alteração da estrutura, pelas cúspides valvares. Então, se eu tenho uma alteração na cúspide, pode ser devido a febre reumática, prolapso valvar e endocardite infecciosa. Se eu tenho uma alteração nos músculos papilares, isso pode acontecer por insuficiência coronariana, tá ok? Se eu tenho uma alteração nas cordas tendíneas, eu posso ter isso por um prolapso valvar. E se eu tenho uma alteração do anel valvular, isso pode ocorrer por calcificação, tá? Menos comum, mas são também causas primárias que podem evoluir para a insuficiência mitral, são as síndromes relacionadas ao prolapso da válvula, tá? Então, existem algumas síndromes que podem evoluir com prolapso e causar insuficiência mitral adquirida por causa primária. E as causas congênitas também pode acontecer, mas muito menos comum. Outras doenças, como a miocardiopatia hipertrófica obstrutiva e cardiomiopatias infiltrativas e dilatadas, podem causar insuficiência mitral classificadas como secundárias. Por exemplo, se eu tenho uma cardiomiopatia dilatada, ou seja, eu tenho grande dilatação do meu ventrículo esquerdo, grande, enorme dilatação, o que vai acontecer com o meu anel valvular? Ele vai dilatar também e essa válvula não vai fechar de forma significativa, vai permanecer com o orifício aberto, tá? Então, isso pode ser uma causa secundária, ou seja, a estrutura está preservada, porém eu tenho uma condição que está fazendo com que o funcionamento não seja o funcionamento adequado. Bom, o mecanismo pelo qual a insuficiência mitral se estabelece depende da causa, da etiologia. Usualmente, o orifício de refluxo surge por falha, de coaptação, ou seja, de fechamento entre as cúspides devido à retração. Então, essas cúspides, elas se retraem e elas não conseguem se fechar da maneira correta. Quando é de origem reumática, esse refluxo ocorre devido ao predomínio de retração das cúspides, além do envolvimento do aparelho subvalvar, ou seja, músculos, cordas, enfim. O prolapso valvar, ele pode apresentar um movimento exagerado de uma ou ambas as cúspides em direção ao átrio, favorecendo esse refluxo do sangue, e também acometimento das cordas tendíneas. Bom, um aspecto importante na fisiopatologia da insuficiência mitral é o tempo de instalação do refluxo. Se a insuficiência mitral ela ocorrer de forma aguda e de uma intensidade significativa, ela pode ser decorrente de uma cardite reumática aguda, de uma endocardite infecciosa, de uma ruptura dos cordões ou dos músculos papilares. Essa condição faz com que a pressão no átrio esquerdo aumente consideravelmente e é transmitida esse aumento de pressão
também para a circulação venocapilar pulmonar, aparecendo de maneira rápida uma congestão pulmonar, evoluindo para a dispneia. Então, entendam, se eu tenho uma insuficiência mitral instalada de maneira aguda, a pressão no átrio aumenta demais. Por quê? Além de o átrio receber o sangue proveniente dos pulmões, ele também vai ter uma quantidade de sangue que está refluindo do ventrículo para o átrio. Então, ele vai se distender, aumentar o volume sanguíneo dentro dele, aumentar a pressão. E aí vai acontecer a mesma coisa que a gente conversou na estenose. Aumentando o volume e pressão, isso é transferido para a circulação venocapilar, sugere aparecimento de congestão, falta de ar, tá? O ventrículo esquerdo também vai sofrer nessa condição. Por quê? Quando o átrio for direcionar esse sangue para o ventrículo, que essa válvula vai se abrir, esse volume vai ser muito grande. Então, a sobrecarga de volume imposta ao ventrículo esquerdo, num intervalo curto de tempo, pode resultar em insuficiência cardíaca congestiva de graus variados, podendo ocorrer também hipotensão arterial ou mesmo choque. Então, o ventrículo esquerdo ele também se apresenta acometido por grande volume, tá? Antes de mandar o PDF para vocês, eu vou acrescentar aqui embaixo dessa instalação aguda a questão do ventrículo esquerdo, tá ok? Quando a insuficiência mitral ela é instalada de forma crônica, tá? Mesmo sendo de grau importante, como vai ser a fisiopatologia desse paciente? Nas fases iniciais, não são observados aumentos significativos da pressão atrial esquerda ou alterações da função do ventrículo esquerdo. Ambas as cavidades esquerdas vão aumentar os seus diâmetros ou volumes, só que de forma progressiva, permitindo acomodar o volume regurgitante mitral e o fluxo das veias pulmonares sem aumento expressivo das pressões de enchimento, tá? Isso vai ser o que vai evitar a instalação de congestão pulmonar, esse aumento e adaptação de forma progressiva. Então, tanto o coração como a circulação pulmonar vai se ajustando, ou seja, acostumando com o aumento gradativo de pressão, tá? Então, vai mantendo o débito cardíaco. Nas fases avançadas da doença, essas adaptações, tipo no caso da insuficiência mitral crônica, tá, gente? Essas adaptações que vão ocorrendo de maneira progressiva, elas vão atingir o seu limite. E aí sim podem surgir os sintomas da insuficiência cardíaca. A dilatação ventricular ela vai se dar por aumento das fibras em série, sem aumentar a espessura, ou seja, ocorre uma hipertrofia excêntrica. Aumenta o tamanho, mas não a espessura do músculo cardíaco. À medida que esse ventrículo esquerdo ele se dilata, pode haver dilatação do anel mitral também, com consequente aumento do orifício de refluxo. Isso vai piorar a insuficiência mitral e vai acontecer mais dilatação ventricular para poder, como eu posso dizer, suprir a demanda, né? Aguentar, como posso dizer, acomodar esse grande volume de sangue. Bom, os sintomas. Então, na insuficiência mitral de instalação aguda, os sintomas são da insuficiência cardíaca limitante. Eles aparecem com rápida progressão, é possível um sinal na ausculta ser audível, um sopro intenso, alguns sinais clínicos de congestão e também de edema pulmonar e alterações de ritmo, tá? Que é a fibrilação atrial. Na insuficiência mitral
crônica, no início eles são pouco sintomáticos, eles têm uma evolução gradual dos sintomas. Os sinais de aumento do ventrículo esquerdo aparecem, algumas alterações de ritmo, sinais de sobrecarga das câmaras esquerdas, então tanto o átrio como o ventrículo esquerdo. Com a evolução da doença, pode surgir hipertensão pulmonar, fibrilação atrial e até morte súbita, quando existe prolapso de grau importante. É muito raro, tá? Mas há relatos que pacientes com refluxo mitral de grau importante devido a prolapso têm risco de morte súbita, tá bom? Que diminui, esse risco diminui com o tratamento cirúrgico. Bom, nos exames complementares, no ECG é possível identificar alteração de ritmo, fibrilação atrial. Na radiografia, aumento de átrio e ventrículo esquerdo, também congestão e edema pulmonar. O ecocardiograma ele é útil para confirmação diagnóstica em alguns casos, para identificar a etiologia, quantificar o grau do refluxo e também avaliar a função ventricular, então a fração de ejeção principalmente. A ressonância ela é um método pouco utilizado, porém permite obter os mesmos parâmetros do ecocardiograma. O cateterismo tem as mesmas indicações que a estenose mitral, investigar melhor esse paciente quando a cirurgia já é indicada. Bom, quanto à evolução e prognóstico. O prognóstico ele é muito ruim nos casos mais graves, sobrevindo à morte dentro de alguns anos, a não ser que a insuficiência cardíaca tenha sido provocada por alguma complicação que é passível de correção, tipo alguma complicação aguda que dá para corrigir. O prognóstico costuma ser desfavorável também nos casos de insuficiência mitral que resultam da ruptura de cordões tendinosos, músculos papilares ou cúspides valvares. A evolução varia consideravelmente. Nos casos de média gravidade, a deteriorização é lenta e progressiva, ou seja, de 10 a 20 anos, e a área cardíaca aumenta até sobrevir à insuficiência ventricular esquerda. Então, até não aguentar mais, a área cardíaca se remodela. Os sintomas graves apresentam pior prognóstico mesmo após a reconstrução ou obstrução por prótese valvar. Então, uma vez instalada a insuficiência ventricular, mesmo que faça a correção, esse prognóstico não é tão bom, tá? O tratamento clínico. Então, esses pacientes devem ser tratados prontamente com medicação, particularmente diuréticos, vasodilatadores e, se necessário, digitais e anticoagulantes, assim como na estenose mitral. Avaliar a indicação cirúrgica considerando sempre a causa. Nos casos de grau leve e moderado, é feita a profilaxia para endocardite infecciosa e ou febre reumática, caso a causa for febre reumática. A manutenção da atividade física, limitando, claro, a intensidade de acordo com os sintomas, é de extrema importância para que esse paciente seja mantido com uma funcionalidade, e também são administradas substâncias vasodilatadoras a fim de diminuir a carga sistólica. No tratamento cirúrgico, ele vai ser eficaz quando realizado a céu aberto, ou seja, com o peito aberto e circulação extracorpórea, como é feita a revascularização do miocárdio. Às vezes é possível restabelecer o funcionamento normal da válvula mediante o pregueamento do anel valvular. Então, é feita uma valvoplastia, ou seja, uma correção dessa válvula ou do cordão que sofreu a ruptura. Entretanto, na maioria dos casos, o que eles vão fazer é a implantação, ou seja, substituição da válvula ruim por uma válvula mitral artificial, da mesma forma, biológica ou mecânica. Então,
O tratamento cirúrgico ele deve ser considerado sempre nos pacientes com insuficiência mitral importante e que tenham sintomas classe funcional maior que 2. Então, gente, nenhum cardiologista sai operando assim à torto e à direito. Existe uma classificação onde eles vão checar os sintomas, fazer todos os exames, fazer, entre aspas, uma estratificação desse paciente. E aí, quando a classe funcional for maior que 2, né? Aí esse paciente precisa de um tratamento cirúrgico. Então, existem graus, tá? Classificações. Bom, como eu disse, em alguns casos, a válvula mitral pode ser acometida pelas duas afecções que nós conversamos até agora. Tanto a regurgitação da válvula mitral, que é a insuficiência, tá? O refluxo do sangue do ventrículo para o átrio, como a estenose, que é a dificuldade do sangue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo pelo orifício diminuído, né, por uma obstrução da válvula mitral, ou seja, uma válvula que fica estreita. Quando isso acontece? Quando eu tenho febre reumática. O grau de disfunção da válvula, ele pode ser equilibrado, tanto estenose quanto insuficiência de mesmo grau ou ter predominância de uma ou de outra. Os sintomas são os mesmos com predomínio da dispneia aos esforços. O diagnóstico clínico e exames complementares, o mesmo. Tratamento clínico conforme sintomas e repercussão hemodinâmica. E tratamento cirúrgico, também baseado nos sintomas e na resposta ao tratamento clínico, quando não é possível, substituição da válvula por prótese, tá? Aqui eu trouxe para vocês, só para ilustrar, um caso de um artigo intitulado Mulher de 59 anos com dupla lesão mitral de grau acentuado com dispneia intensa, choque e condensação pulmonar. Então, o ECG dela mostra uma taquicardia sinusal, uma sobrecarga atrial esquerda e sinais indiretos de sobrecarga atrial direita. Sobrecarga ventricular direita também. Raio-x de tórax com congestão pulmonar, opacificação da base direita e cardiomegalia com presença de duplo contorno, isso quer dizer um aumento do átrio esquerdo, abaulamento e desdobramento do arco médio, ou seja, devido ao aumento do ventrículo direito. Também temos a foto das válvulas. Então, na primeira foto, o átrio direito aberto, mostrando a válvula, átrio esquerdo aberto, mostrando a válvula mitral com fusão das comissuras e múltiplos focos de calcificação. E na última foto, a base do coração, de onde foram retirados os átrios, nota-se que a válvula aórtica ela está preservada e a válvula tricúspide mostra a insuficiência secundária à dilatação do anel. Então, esse ventrículo direito, ele ficou tão dilatado, né? Ele sofreu tanto que a válvula tricúspide, ela se dilatou também, de forma que ela não conseguia se fechar de maneira adequada e teve também uma evolução para insuficiência, tá? Eu vou mandar para vocês como leitura, como eu posso dizer, como material de apoio, a leitura desse artigo, tá? Que basicamente discute todos os aspectos das disfunções de válvula mitral. E também falam em relação a outras válvulas, dá para pensar bastante. Bom, o que eu tinha para falar para vocês de válvula mitral é isso. Essa válvula é uma das válvulas mais acometidas, então por isso a gente conversou bastante sobre ela. E eu volto na próxima aula para falar das afecções de válvula aórtica, tricúspide e pulmonar, tá ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus!